nós vamos aí seguindo adiante. Aos que estão em casa já viram aí o título do sermão. Hoje eu tenho uma mensagem que eu acho que vai, se não tocar todos os corações, vai tocar na maioria das pessoas, porque ela tem como título Como Vencer a Ansiedade. Eu quero aqui trazer alguns conselhos de Jesus para como vencer a ansiedade. A ansiedade é uma das palavras mais faladas hoje em dia. Dificilmente a gente encontra uma pessoa hoje em dia que nunca teve ansiedade, ou que, na verdade, todos nós já tivemos alguns momentos de ansiedade. Talvez você esteja passando hoje por algum momento de ansiedade. Tenho certeza que estou falando para pessoas aqui que estão vivendo períodos, situações de ansiedade. Ou se você está numa situação tranquila, mas constantemente ou frequentemente, em algumas situações, em alguns momentos da sua vida, você vive ansioso, essa mensagem também é para você. Eu não sei falar sobre a ansiedade, eu não tenho nada para ensinar. Eu tenho aqui nas minhas mãos, e nas suas mãos também, alguns conselhos de Jesus, através da palavra de Deus, conselhos para vencer a ansiedade. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus no capítulo 6. Abra a sua Bíblia em Mateus no capítulo 6. E nós vamos ver brevemente, brevemente, 4 conselhos de Jesus, 4 conselhos, 4 considerações de Jesus que nos ajudam a vencer a ansiedade, que nos ajudam a lidar com a ansiedade que vivemos na nossa vida. E eu pergunto para você, quais são as suas ansiedades, Quais são as suas preocupações? Quais as ansiedades que você tem vivido na sua vida? Os pedidos de oração aí do chat, nós vemos aí tantos pedidos, tantas preocupações, tantos anseios, tantas angústias, tantas pessoas ansiosas, cada culto nós temos aí centenas de pessoas pedindo oração por estarem vivendo situações de ansiedade, situações difíceis. Mas eu quero aqui trazer para você somente 4 conselhos de Deus, 4 conselhos de Jesus, nosso Senhor, que nos ajudam a vencer a ansiedade. Mateus capítulo 6, o verso 25, abra sua Bíblia aí, que está em casa também, acompanhe comigo. Verso 25 diz o quê? Não andeis ansiosos. Jesus, como assim, Jesus? É possível viver sem ansiedade? Você pode se questionar para Jesus, Senhor, nos dias que estamos vivendo, na situação que o mundo está, como que o Senhor me pede para não viver ansioso? Será que é possível viver sem ansiedade? Jesus fala, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste sabe, ou melhor, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aí o texto conhecido, verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, algumas considerações aqui antes de nós entrarmos nos 4 conselhos que nós vamos aqui destacar. Jesus não está falando de uma ansiedade, de uma preocupação, aquelas preocupações momentâneas, normais da vida. Jesus não está dizendo que é pecado você ter uma preocupação momentânea. Eu vou dar um exemplo para você, um exemplo pessoal.
Você tem aqui a imagem, a primeira imagem aí do slide. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu estava nessa praia aí, com a minha pranchinha, né, aquela pranchinha quadradinha, sabe? E eu ali nadando, pegando umas ondinhas e tal, até um momento que eu só boiava naquela prancha e deixei a correnteza levando. Deixa a vida me levar, né? Mas eu não estava percebendo que a correnteza estava me levando para mais longe, né? Mais longe da praia, né? Da areia. E eu fui indo, estava quase dormindo ali no balanço, né? No balanço das águas. Até que um surfista, ele tocou no meu pé, né? E falou assim: rapazinho, olha para trás, olha a distância que você está. Eu olhei para trás, realmente estava muito longe aqui na foto, né? Lá nessa passarela, né, até o final, tem uma torre. Só que do outro lado ali, onde tem as árvores, né, tem uma outra torre. Eu estava na linha daquela torre, né? Aqui parece que é perto, né? Olhando de cima parece que é perto, mas era muito longe. Eu via a faixa de areia muito, muito pequena assim. Enquanto eu estava lá, quase dormindo na prancha, quem estava do outro lado, lá na areia, desesperado, procurando atrás de mim? Meu pai e minha mãe. Meu pai até falou para minha mãe: já se foi, né? William, não tem mais jeito, né? Meus pais desesperados procurando. Jesus não está falando desse tipo de ansiedade. Quantos aqui já perderam o filho no shopping aí, né? Ou perderam algum lugar aí, né? Alguns aqui, né? Já perderam o filho aí, perdeu de vista por 1 minuto, 2 minutos, que parece uma eternidade, né? E aquele momento de ansiedade. Jesus não está falando desse tipo de ansiedade. Também Jesus não está falando da ansiedade patológica, da ansiedade doença mesmo. Esse sim precisa de tratamento médico. Não é disso que Jesus está falando, tá? Não é disso. A ansiedade patológica, ela deve ser tratada no médico. Outra questão também, Jesus não está dizendo, ao dizer não andeis ansiosos, Ele não está dizendo que nós devemos viver uma vida de ociosidade. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Jesus não está dizendo que a gente deve ficar de braços cruzados, né? Sentado e esperando que as coisas aconteçam, não. Inclusive, os exemplos que Jesus ele usa das aves, as aves elas vão à caça, elas vão à procura, e elas, apesar de serem sustentadas por Deus, elas vão à procura de alimento. Então Jesus não está aí dizendo que a gente deve viver uma vida de ociosidade, porque Ele louva a operosidade, tá bom? Então a primeira consideração aqui, primeiro conselho, agora entrando na argumentação de Jesus, porque Jesus ele fala assim: não andeis ansiosos. Agora, Senhor, como não andar ansioso? Aí ele fala 4 coisas para nos orientar, para nos aconselhar e para então sairmos daqui, todos nós, uma vida tranquila, uma vida sem ansiedade, sem esse tipo de ansiedade. Primeira questão, primeiro conselho, está no verso 26. Leia comigo de novo, verso 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? A gente começa pelo básico, tá? Pelo óbvio. Tem coisas óbvias que precisam ser repetidas, né? Vai viajar de carro nas férias? Leva para o mecânico, faz a revisão. Se beber, não dirija. Claro, a gente não bebe, né? Mas se beber, não dirija. Coisas óbvias que precisam ser repetidas. Então a primeira consideração aqui que Jesus está trazendo para você e para mim: não andeis ansiosos. Por quê? Porque você vale muito aos olhos de Deus. Você sabia que você vale muito aos olhos de Deus? Joelso, Elisângela, vocês sabiam que Deus ama vocês? Vocês valem muito aos olhos de Deus? Irmão José, você sabia que você vale muito aos olhos de Deus? Luciano, irmão Edson, irmão Eli, você sabia disso? Sabia que você vale muito aos olhos de Deus? É algo tão primordial, tão básico, tão óbvio, mas que precisa ser repetido, que precisa estar dentro do nosso coração. Não andeis ansiosos, considere o seu valor aos olhos de Deus.
Só que é o seguinte, as nossas relações interpessoais, elas muitas vezes são comprometidas. Ou melhor, a nossa relação, a forma como a gente entende a relação entre nós e Deus, elas são comprometidas com a forma que a gente pensa, a forma como a gente vive as nossas relações entre pai e filho, entre professor e aluno. Então, às vezes, isso se dá na escola, no ambiente de trabalho ou em casa. Nós estamos muito acostumados com a lei de causa e efeito. A lei da meritocracia. Eu preciso fazer para merecer, não é assim? Não é assim que é a nossa vida? Eu faço, aí eu sou pago, não é? Todo professor tem uma quedinha para aquela aluna comportadinha, que faz o trabalho direitinho, que não tem aquela escrita bagunçada, né? Os meio encapetadinhos, isso esgota nossas energias, a gente não gosta muito desses aí. A gente gosta a gente é inclinado a gostar daquela menininha que está com um caderno bonitinho, que faz as tarefas, que tem um bom comportamento. No seio familiar, isso também acontece, que pai também não tem um prazer tremendo em receber aí uma atitude de obediência diante de uma ordem. Só que aí o problema, ele mora quando a gente transfere essas relações interpessoais, transferimos e transportamos para a nossa relação com Deus, como se fosse a mesma coisa. Devo fazer para merecer o amor de Deus. Só que isso não é verdade. As nossas relações, esse tipo de relações afetadas por aquilo que a gente acha importante, por aquilo que a gente valoriza, nós transportamos essas relações, essas referências de relacionamento para a nossa relação com Deus. Isso é quase inevitável. Então precisa vir o Evangelho para esclarecer que as coisas não são como a gente acha que são. O que está no nosso consciente é que nós precisamos fazer alguma coisa para Deus nos amar, mas isso não é o Evangelho. Você tem que fazer alguma coisa, fazer por merecer. Você tem que andar na linha para Deus te amar. Eu e você, podemos pensar que razões, que razões nós temos, que razões eu tenho dado para Deus me amar desse jeito, Talvez nós, como família, como igreja, como indivíduos, nós não temos dado muitas razões para Deus nos amar. Só que o amor de Deus não é afetado pelo nosso comportamento. Isso que a gente precisa entender. Deus não é aquele pai que acordou com a pá virada e o filho está importunando ali no café da manhã. Deus não é aquele pai que fica irado, muda de humor quando a gente derruba suco de uva na toalha toalha de linho branco. Deus não é isso. Deus não é afetado, o seu amor não é afetado pelo nosso comportamento. O amor de Deus por você e por mim, ele é a essência daquilo que Ele é. Então lembre-se, você é precioso aos olhos de Deus. Precioso. Considere isso. Quando você está ansioso, considere, você tem muito valor aos olhos de Deus. A argumentação de Jesus, ela continua. Ele continua falando, no verso 28 ao verso 30. Imagine Jesus carregado de intensas emoções ao dizer essas palavras. Verso 28, por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Segundo conselho de Jesus, considere a providência de Deus. Você está ansioso por alguma coisa? Você está ansioso porque o trabalho está fraco e você está precisando de dinheiro? Está ansioso porque a crise no casamento ela aumenta e você não vê solução? Que as suas expectativas não estão sendo alcançadas? Ou a sua ansiedade por qualquer outra coisa? Saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã. Deus, Ele é um ser que provê, um ser provedor. Ele provê tudo que os seus filhos necessitam. Considere a providência divina. E quando Jesus ele se refere das flores, ele usa um argumento contrastante. Ele fala assim, se as flores que são algo tão simples, que é algo tão simples e Deus ele cuida,
Que dirá daquilo que é extraordinário, que é eu e você, que é o ser humano? Se Ele cuida daquilo que é simples, daquilo que morre tão facilmente, que as pessoas pisam, o que será de mim e de você? Será que Deus não vai cuidar de mim e de você? Seres que foram criados à imagem e semelhança dEle. A segunda imagem que eu trouxe para vocês é do meu animalzinho de estimação favorito, a famosa calopsita. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu ganhei isso do meu pai, de Dia das Crianças. Uma calopsita mansinha, de Dia das Crianças, custou R$50. E essa calopsita eu colocava no ombro, ia para o mercado, ia para fora, ela não voava, ficava sempre aqui no ombro. Aí, algumas vezes por semana eu ia lá, trocava o jornal da gaiola dela, colocava comidinha para ela, colocava água, fazia isso, fazia aquilo, cuidava das penas, cuidava de tudo. E quando eu tinha uns 11 anos de idade, eu tinha um topetinho assim também, né? Amarelinho, bochecha rosada, até a gente tinha muito em comum, né? Irmãos de outra espécie. E eu amava, eu cuidava dessa criaturinha que morreu com 4 anos de idade. Morreu doente. O que essa história tem a ver comigo e com você? Veja, se eu, quando criança, cuidava de um passarinho tão simples, tão frágil, com tanto amor, cuidava desse passarinho, você acha que Deus, Ele não vai cuidar de você e de mim? Você acha que Deus vai ser irresponsável com suas criaturas? Se a gente tem a capacidade de cuidar dos nossos animaizinhos de estimação, nós, seres humanos, você acha que Deus não vai cuidar, não vai ser irresponsável com as suas criaturas? Vai ser responsável com você e comigo? Você acha que Ele criou você e te abandonou sem cuidado? Veja, eu tenho que falar coisas tão simples, tão primordiais, mas se isso está no teu coração, meu amigo, tenho certeza, isso vai ajudar você na sociedade. Considere a providência divina. Veja, existe uma teoria chamada deísmo. O deísmo, ele crê num Deus que criou essa terra. Só que ele crê num Deus que criou o relógio, deu a corda e foi embora. Essa é a teoria do deísmo. Um Deus que criou o ser humano, criou a natureza, criou todo o universo, mas deixou esse universo à mercê da sua existência. Veja, meu querido, se você anda com essa ansiedade, não considerando a providência divina, você se torna um deísta, ou até pior que isso. Pensando que Deus, Ele é esse Deus que criou você e que te abandonou à mercê dos seus próprios esforços, à mercê das suas próprias debilidades. Você acha que Deus, Ele te conduziu seus passos até aqui, e agora na crise Ele vai te abandonar sem o cuidado? Você acha que Deus, é assim que Deus Ele trata as suas criaturas? É assim que Ele trata a mim e você? Nos deixando à mercê das nossas próprias debilidades no momento da crise, no momento que a gente está precisando? Deus é um Deus provedor. Coloque isso na sua cabeça. Deus não é um criador irresponsável. Se você acha isso, né, se você acha que Deus está agindo assim com você, você está dizendo que Deus é irresponsável com as suas criaturas. Este não é o Deus que nós conhecemos. Verso 31 e 32, nós encontramos aí terceiro conselho. Recapitulando então, considere o seu valor aos olhos de Deus. Considere o valor da sua vida. Segundo, considere a providência divina. Terceiro, verso 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Às vezes a gente é assim, né? Senhor, e agora? O que eu vou fazer, né? O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou fazer com essa situação, né? Senhor, e aí? Verso 32, porque os gentios aqui procuram
todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Meu irmão, preste atenção aqui, olha para mim. Vosso Pai Celeste sabe, o Senhor sabe de todas as suas necessidades. O Senhor conhece todas as suas necessidades. Então por que você está ansioso, meu querido? Me escute. Por que você está ansioso? Ou você acha que Deus ele não conhece as suas necessidades? Você acha que Deus, você sabe mais do que Deus? Você sabe o que você precisa, Deus não sabe. Deus sabe tudo ao seu respeito. Deus sabe muito mais que você mesmo. E está acompanhando a tua vida em tudo, em cada detalhe de sua vida, Deus está acompanhando. Você precisa permitir, confiar na direção e no cuidado de Deus, sabendo que Ele conhece todas as suas necessidades. Vejo que são coisas primordiais, básicas, mas são importantes. Você está vivendo problemas e não encontra a solução? Pois é, Deus está cuidando muito bem de você. É a crise financeira, a crise no casamento, é a profissão que não vem, é as expectativas que não são alcançadas? Olha, não tenho resposta para isso, não sei, mas eu sei de uma coisa, Deus está cuidando muito bem de você. Deus está cuidando muito bem de você. A questão é que nós temos a nossa agenda, os nossos projetos, os nossos planos, mas chegou a hora de nós entendermos que Deus também tem o seu plano, a sua agenda para nós. Deus tem uma agenda especial para você, Deus tem um plano especial para você. E nem sempre a sua agenda, o seu plano, ele vai estar de acordo com o plano de Deus. E a gente acha que Deus não está cuidando da gente. Não, na verdade você não entendeu que Ele está cuidando da forma que Ele quer cuidar de você, não a forma que você acha. Então não me venha com essa, né? Os meus sonhos estão indo por água abaixo. Perdi o emprego dos meus sonhos, o que farei agora? Deus está cuidando muito bem de você. Eu lembro que no ano de 2020, eu estive aqui, participei de uma programação dos jovens. Eu estava falando um pouco sobre a missão mundial, e eu estava me preparando para ir para o campo missionário. Inclusive eu falei aqui que eu não podia falar do país que eu estava indo, porque era um país fechado. E meu nome estava sendo, ou melhor, ele foi voltado para ir para o Cazaquistão. Fica do lado da Rússia. Só que as coisas mudaram no meio do caminho. E até aquele momento eu tinha estudado muito sobre a cultura local, sobre a religião. Estava com a expectativa, né? Nossa, eu vou para esse país, vou estudar sobre isso, vou estudar tudo. Até que eu recebo um e-mail, um dia qualquer, um e-mail dizendo: William, você não vai mais para o Cazaquistão, você vai para o Camboja. Aí, meus irmãos, eu fiquei assim, decepcionado. Aí eu falei, mandei um áudio para o presidente da agência missionária. Falei: pastor, por favor, vê minha questão. E eles não explicaram por quê. Senhor, né? Falava: pastor, por favor, me preparei para isso e tal. Eu me identifico com o islamismo, né? Estudei bastante sobre o islamismo, eu me identifico com o povo, com a religião. Claro, entenda bem o que eu estou falando, né? Ele nem me respondeu. Eu fiquei, cara, e agora? Quando estava em dezembro do ano de 2021, essa notícia foi em janeiro de 2021. Em maio eu fui para o Camboja. Em dezembro, mais ou menos, saíram algumas notícias sobre o Cazaquistão. Abra aí mais aí, ó. O que está acontecendo no Cazaquistão? Onde a população tomou as ruas. Aí eu lembro que o pastor André, ele mandou uma mensagem, que ele não sabia, ele achava que eu estava no Cazaquistão. Eu estava bem longe do Cazaquistão. Ele falou assim: e aí, cara, tá bem? O que está acontecendo aí? Pastor, tudo tranquilo, não estou lá. Se eu estivesse lá, certeza absoluta que eu seria deportado, eu seria mandado de volta para casa. Pela guerra, pela crise política que estava acontecendo.
Só que o ano que eu passei no Camboja foi o melhor ano da minha vida. Mas eu estava ansioso. Ansioso porque eu achava que era aquilo que eu pensava que seria bom para mim, era aquilo que tinha que ser feito, aquilo que tinha que acontecer. E muitas das vezes só lá na frente a gente vê que realmente Deus estava conduzindo tudo. Só que a gente não precisa esperar. A gente não precisa esperar que as coisas aconteçam para a gente confiar em Deus. A gente precisa ter fé, porque a fé inclui a dúvida. Dúvida do que vai vir para frente, mas a certeza daquilo de quem está conduzindo a nossa vida. Portanto, não andeis ansiosos, meus irmãos, não andeis ansiosos, porque Deus sabe de tudo o que você necessita. Ele sabe de cada detalhe. Você diz amém? Primeiro, qual que é a primeira consideração, o primeiro conselho? Considere o seu, o quê? O que, igreja? O seu valor aos olhos de Deus. Segundo, considere o quê? A providência de Deus. Considere a providência de Deus. E terceiro, considere que Deus sabe tudo que você necessita. Quarto e último, verso 33, e assim nós encerramos. Verso conhecido. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero ler com vocês todos juntos. Podemos ler juntos? Verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se há uma ansiedade que devemos ter em nossa vida, é a ansiedade de viver e buscar constantemente o reino de Deus. Se há uma ansiedade que nós devemos ter todos os dias, é de viver para aquilo que é eterno, não daquilo que é passageiro, não daquilo que a gente pode ver, porque essas coisas vão passar. Mas Deus está falando assim: meu querido, você quer vencer as tribulações? Você quer ter uma vida de paz? Você quer vencer a ansiedade? Então, qual que é o centro da sua vida? Aonde está centrado a sua vida? Aonde está o reino? Aonde está o meu reino? Dentro da sua vida, dentro dos seus planos? Jesus não está ensinando que é pecado trabalhar pelo alimento, pelas vestes, pela segurança e pelo conforto, não. A questão aqui é a seguinte: qual é o centro da sua vida? Qual a sua prioridade? Preste atenção no que eu vou falar aqui para você. Enquanto você não priorizar as coisas do reino, você sempre viverá ansioso. Eu vou repetir para você. Enquanto você não priorizar as coisas do reino de Deus, vivendo para o reino de Deus, você sempre viverá ansioso. Porque a nossa paz, no fim das contas, a nossa paz está intimamente ligada naquilo que nós depositamos nossa confiança. A nossa paz está intimamente ligada naquilo que nós depositamos a nossa confiança. A nossa confiança está no dinheiro? A sua confiança está em pessoas? Está em projetos? Eu quero ler aqui um texto de um filósofo e teólogo, Kierkegaard. Ele fala assim: se centrar sua vida e identidade em seu cônjuge ou parceiro, você ficará emocionalmente dependente. Os problemas do outro serão opressivos para você. Se você centrar a sua vida, sua identidade em sua família e filhos, você tentará viver a vida através dos filhos, até que eles fiquem irritados com você ou percam de toda a identidade própria. Se centrar sua vida e identidade no trabalho e na vida profissional,
você se tornará um viciado em trabalho. Na pior das hipóteses, perderá a família e os amigos. E caso a vida profissional vá mal, acabará desenvolvendo depressão profunda. Se você centrar a sua vida e identidade em posses e dinheiro, será arrasado pela preocupação com o dinheiro e pela avareza. Se centrar a sua vida no prazer, na gratificação e no conforto, vai se flagrar viciado em alguma coisa. Acabará ficando escravo de suas estratégias de fuga, por meio das quais evita as dificuldades da vida. Em outras palavras, se você não centrar a sua vida e a sua identidade nas coisas do reino, em algum momento você vai se sentir frustrado. Em algum momento da sua vida, essas coisas que você coloca, que devem ser no plano secundário, você coloca no centro da sua vida, algum momento, isso vai te decepcionar. Mas se você centrar a sua vida nas coisas eternas, se você centrar a sua vida em Jesus e no reino de Deus, eu te pergunto, quando você vai se decepcionar? Quando você vai ficar ansioso? Eu repito para você, meu irmão, se você não colocar as coisas no seu devido lugar, essas coisas da vida que são periféricas, não colocar elas no devido lugar da sua vida, você sempre viverá ansioso. Sempre. Mas se você buscar constantemente e colocar em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, abrindo mão das suas vaidades pessoais, abrindo mão dos seus projetos de vida, colocando as outras coisas no seu lugar em plano secundário, você viverá uma vida de paz. Não são os problemas ou a falta deles que vão determinar a nossa paz, mas o que vai determinar a nossa paz é a atitude diante dos problemas. E se essas coisas que você tem andado ansioso, e você sabe no seu coração o que te causa ansiedade, o que tira o teu sono, se essas coisas têm te deixado ansioso, a razão não é outra senão o fato de que você está colocando demasiada importância naquilo que devia ser secundário. Essas coisas da vida, nós não podemos colocar diante daquilo que é mais importante, o reino de Deus e a sua justiça. Mas se você coloca nas mãos de Deus toda a sua vida, cuidando daquilo que é eterno, vivendo para aquilo que é eterno, para aquilo que é invisível, e deixando as outras coisas dessa vida que vão passar no seu devido lugar, você vai viver uma vida de paz. Todos nós aqui e do outro lado, precisamos urgentemente colocar as coisas no devido lugar em nossa vida. Meu amigo, se você anda ansioso, tem uma notícia para você: Jesus não quer que você viva ansioso. Ele quer que você saia daqui com paz no coração. Mas aí Ele vai precisar que você ajuste as coisas da sua vida. Ele vai precisar que você coloque Ele no seu devido lugar. Aí, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Não é eu falando, é o que a Bíblia diz. Todas essas coisas serão? Todas essas coisas serão? Pô, não é mais fácil assim? Pô, pastor, por que não falou antes, né? É isso. Vou contar a última história para vocês. É uma história que mexe muito, assim, sabe, comigo. Eu estava no ano de 2017 nos Estados Unidos. Naquele ano de 2016, 2017, eu estava falando com Deus: Deus, eu quero te servir onde quer que o Senhor me enviar. Mas para isso eu preciso me preparar. Seja no Brasil, seja fora, eu quero estar preparado, Senhor. E aí veio a necessidade de aprender o inglês.
Eu queria aprender inglês. Eu estava buscando aí um intercâmbio para fazer. Estava entrando em contato com as agências de intercâmbio. Quase fechei ali o negócio para ir para a Austrália. Ir à Austrália e fazer o intercâmbio. Eu juntando dinheirinho ali, contando dinheirinho, comportando. Até que no dia que ia fazer o primeiro pagamento, surgiu um convite para ir aos Estados Unidos. Trabalhar com uma igreja brasileira. Igreja brasileira em Long Branch, em New Jersey. Lá eu fiquei por 5 meses. Era o período ali que eu estaria, né, em 5 meses. Mas do meio para o fim eu falei assim, poxa, não estou com as habilidades assim que eu gostaria de ter, né? Eu quero ficar mais um tempinho aqui, poder desenvolver um pouco mais. Aí eu busquei, Senhor, onde que eu posso ir, né? E ali eu estava com brasileiros, né? Então dificultava mais um pouco. E aí naquela ansiedade, naquela busca, naquelas pesquisas, né? Que eu fazia, Senhor, me ajuda, me ajuda. Ficava ansioso. Aí, certo dia eu fui com mais 2 irmãos visitar a cidade de Nova York. E Nova York é uma das cidades mais visitadas no mundo. E o lugar mais visitado do mundo, se eu não me engano, que está na foto aí. Times Square, Avenida Times Square, né? Ali existem, né, visitam milhões de pessoas todos os anos para bater fotos e tal. Veja como é movimentado aquela avenida. E eu com mais 2 irmãos ali, né? Tem uma escadinha que a gente sobe ali para tirar foto de cima. E eu falei, vamos tirar uma foto? E a primeira pessoa que apareceu na frente, eu falei, por favor, pode tirar foto? Perguntei em inglês, né? Por favor. A pessoa tirou a foto e tal. Não lembro agora quem ouviu quem. Mas eram brasileiros, um casal de brasileiros. E aí conversa vai, conversa vem, né? Você é de onde? Dá-lhe coisa e tal. E aí eu falei, olha, eu estudo em São Paulo. O rapaz falou assim, eu moro em São Paulo. Eu estudo em São Paulo também, em colégio. Ele falou, que colégio? Eu falei, um colégio, um internato aí no interior, acho que você não vai conhecer. Ele falou assim para mim, o nome dele é Lincoln. Não me diga que você estuda no NASP. O NASP é um colégio, nosso colégio em São Paulo. E eu falei, não me diga que você é adventista. E aí, na conversa eu falei assim, olha, eu estou querendo ficar mais tempo aqui e tal. E a Sheila, a esposa, né, falou assim, olha, vamos ver se eu posso te ajudar, eu vou falar com o meu pastor. Eles moram em Dallas, no Texas. Nós estávamos em Nova York. É como se a gente estivesse no Nordeste, falando com pessoas que moram no Sul do país. Dallas está aqui, Nova York está aqui. Fazia 5 anos que eles não visitavam Nova York. Tá? 5 anos. E aí a gente trocou os contatos, ela falou assim, vou falar com o meu pastor. Até que entrei em contato dias depois, um pastor que era amigo do meu pai, amigo do pastor André. Só sei que 3 meses depois eu estava na igreja daquele pastor. No lugar mais improvável, no lugar que mais populoso, quase um dos mais populosos do mundo. Pessoas que moravam longe daquele lugar. Num dia que coincidia, as pessoas certas, tempo certo, a pessoa certa que eu pedi para tirar foto. Gente, será que Deus não está cuidando de cada um de nós? Será que eu sou mais especial que Deus? Mais especial que você para Deus? Não. Mas eu te pergunto, Deus não está
nos mostrando, de forma extraordinária, de forma simples aos nossos olhos, que Ele está cuidando de cada passo de nossa vida. Sabe, meus irmãos, naquela igreja que eu fui pastorear, lá em Dallas, na igreja do pastor Manolo, foram alguns meses decisivos e muito importantes para a minha vida, muito. Inclusive o pastor André Flores vai fazer uma semana de oração lá. Esse pastor me conhece assim, de pequeno. Lugar improvável, pessoa improvável, tempo improvável. Mas quem está por trás de tudo isso era Deus. Portanto, meus queridos, considere o seu valor aos olhos de Deus. Considere a providência de Deus. Considere que Deus sabe tudo que você necessita. E se você buscar as coisas do reino, se você buscar as coisas eternas e viver para o reino de Deus, sabe de uma coisa? Todas essas coisas serão acrescentadas. Creia nisso hoje. Creia nisso hoje. Quero cantar com você essa música. Deus cuidará de ti. Podemos fazer uma estrofe e um coro? Vamos cantar juntos? Começa assim: aflito, triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Vocês precisam me ajudar, tá? Não sou um bom cantor. Vamos lá? Aflito e triste coração. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera. Por ti opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado. Senhor, eu falei aqui para pessoas ansiosas, pessoas preocupadas com a vida, preocupadas com o dia de amanhã, preocupadas com o dia de hoje, preocupados com o futuro. Senhor, somos bombardeados por tantas coisas que nos tiram o foco daquilo que é eterno. Vivemos a vida um dia após o outro, ansiosos, preocupados, e aquilo que é mais importante acaba sendo deixado de lado. Mas nós queremos sair daqui, Senhor, aliviados, o fardo aliviado, Senhor, porque todos esses fardos o Senhor está carregando para nós. Lançamos sobre Ti, Senhor, todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. E se nós vivemos ansiosos pelo reino, por aquilo que é eterno, o Senhor cuidará de todas as outras coisas, Pai. Porque de que adianta ter tudo aqui nessa terra e não viver para o Teu reino? De que adianta o homem ganhar tudo, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E perder a oportunidade de estar contigo eternamente no reino de Deus? Não adianta nada, Senhor. Pastor, Senhor, se necessário for permitir que todas as mazelas venham à nossa vida para ter a eternidade, Senhor, faça isso. Senhor, se for preciso viver uma vida difícil, até mesmo com doenças, com crise, só para que o Senhor nos salve naquele dia, Pai, e viver eternamente contigo, se for necessário, Senhor, faça, porque esse mundo aqui é passageiro, mas nós ansiamos aquilo que é eterno, Pai,
nós buscamos e olhamos para aquilo que está guardado para nós. E minha oração aqui como pastor é de que todos nós saímos daqui com paz de espírito, com paz no coração, sabendo que todas as coisas serão acrescentadas, se tão somente nós colocarmos em nossa vida, no centro de nossa vida, o Teu reino. Essa é a minha decisão. Eu oro para que o Espírito Santo também toque os corações aqui, para que seja uma decisão de todo mundo. É minha oração, Pai, humildemente, em nome de Jesus. Amém.